desta forma a gente retomar o nosso crescimento. Outra coisa também é dar ao investidor segurança para arriscar no nosso município. Ele precisa ter segurança jurídica, ele precisa ter confiança nas autoridades, porque é assim que funciona a economia. A economia precisa que os seus administradores sejam confiáveis, né? Que eles possam investir com segurança. Pretendemos também implantar um programa de isenção tributária, atrair novas empresas para Canoas, capacitar pessoas para profissões do futuro e educação empreendedora. Tá? Tivemos aí algumas empresas que não ficaram aqui em Canoas, tipo a Mercado Livre e a Amazon. Muito obrigada, candidato. O próximo tema, então, é a redução da máquina pública. Com a tendência de privatização da Refap e os efeitos da Covid sobre a economia local, há uma perspectiva de redução significativa da arrecadação tributária. Diante desse quadro e da necessidade de constante aperfeiçoamento e modernização da gestão pública, quais para a redução das despesas, inclusive de pessoal, e melhorias na eficiência dos processos, reduzirá o número de ocupantes em cargos em comissão? Pretende fazer uma reforma administrativa? Candidato Camilo, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. O nosso plano de governo começa justamente por este item. A gente entende que é fundamental a gente fazer uma reforma administrativa severa. A gente fala objetivamente quais são as secretarias que a gente vai eliminar, que a gente vai fundir. A ideia é que das 22 atuais fiquem apenas 11. A gente propõe ainda a eliminação do adjunto, secretário adjunto, propomos ainda um corte no número de cargos em comissão, fazendo processo seletivo para aquelas funções que precisam vir gente de fora, mas sempre dando prioridade para os servidores de carreira, porque afinal de contas já estão na nossa folha. Fazendo com que os processos sejam simplificados, eliminando redundância e coisas desnecessárias. A gente entende que é possível reduzir bastante, fazendo com que a máquina fique muito menor. É muito importante destacar que dos 9 planos de governos, apenas um fala abertamente em reduzir a estrutura e fazer uma reforma administrativa. Dos outros 8, 2 planos falam em aumentar o número de secretarias. Nada falam sobre o assunto. A gente entende que administrar significa fazer escolhas, e para fazer escolhas a gente tem que dizer não só onde vai colocar o dinheiro, onde vai investir. A gente tem que dizer fundamentalmente onde que a gente vai cortar. E a gente, do novo, pelo exemplo, todo mundo sabe disso, é só olhar os nossos mandatos, governo do Romeu Zema em Minas Gerais, a gente sempre trabalha com estruturas enxutas, com poucas pessoas, otimizando processos, fazendo com que a máquina pública fique muito menor. A gente pratica isso e a gente quer trazer isso para Canoas, para que os recursos sejam otimizados e que a gente não precise chamar o cidadão para pagar a conta no futuro, como sempre acontece. Obrigada, candidato. Candidato Nelsinho, 2 minutos. Bem, essa questão ela enseja um debate preliminar que eu gostaria de tratar com os senhores, com a SICS, com o Fórum das Entidades, com o CIMECAN, que está presente aqui através do seu presidente, o Roberto, que diz respeito à privatização da Refap. Eu quero liderar um movimento na cidade, na região e no Estado, contrário à privatização da refinaria Alberto Pasqualini. Ela é fundamental para a nossa cidade. O risco de perder a arrecadação que a Refap hoje propicia ao município pode significar nós perdermos toda a capacidade de investimento de um administrador responsável que faça esse debate, mobilize a sociedade, mobilize as entidades empresariais, mobilize o Estado do Rio Grande do Sul pela permanência da Petrobras aqui na nossa cidade e aqui no nosso Estado, porque o risco também, né, não é só para Canoas.
Então é fundamental, nós não podemos dar por resolvido o tema da privatização da Alberto Pasqualini. Nós temos que, como em outros momentos aqui no estado do Rio Grande do Sul, organizar um amplo movimento empresarial, de lideranças políticas, né, administrativas, da sociedade, para convencer o governo federal de que a privatização da refinaria Alberto Pasqualini trará enormes prejuízos para o estado do Rio Grande do Sul, mas particularmente para a nossa cidade. Então, essa é a preliminar que eu gostaria de tratar com os senhores aqui. Obrigada, candidato. Candidato Capitão Nascimento, 2 minutos para a sua resposta. Eu costumo usar uma frase quando o assunto é gastos, despesas, receita. Se eu gastar mais do que eu recebo, eu não preciso de economista. Agora, se eu gastar mais do que eu recebo, nenhum economista vai me ajudar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que reduzir, sim, todos os gastos da máquina pública. Desde um simples cafezinho, um apagar a luz quando não estiver no ambiente, a redução na utilização de veículos públicos, diminui isso com contratação de motoristas, diminui isso com manutenção de veículos, diminui isso do gasto com combustíveis. Então, temos sim que fazer um trabalho de enxugamento. Com relação a pessoal, vamos avaliar sim a necessidade de cortar. Se for preciso cortar, cortaremos. Se for preciso extinguir secretarias, iremos fazê-lo. Mas tudo isso com muita tranquilidade, né, sem nenhum atropelo, porque nós acreditamos que a coisa pública tem que ser tratada com muita seriedade. Tá? Isso tudo, logicamente, necessita dessas ações que eu acabei aqui de citar. Apenas algumas, existem muitas aqui, são inúmeras as formas de reduzir os custos. Tá? Então, pretendemos fazer uma reforma administrativa, sim. Mas, antes de declarar essa reforma administrativa, a gente precisa conhecer a fundo o funcionamento da máquina pública em Canoas, coisa que faremos logo no início do governo. Obrigada, candidato. Candidato Jair Jorge, 2 minutos. Veja, quando eu assumi a prefeitura em janeiro de 2009, eu encontrei dificuldades, todos os prefeitos encontram dificuldades. A gente é eleito para resolver os problemas. Eu procurei fazer isso, nós fizemos uma reforma administrativa profunda, reduzindo de 7 para 3 secretarias-meio, vejam, fizemos uma redução de 7 para 3. Ao mesmo tempo, reduzimos cargos de comissão, procuramos melhorar a estrutura, reduzimos o nível hierárquico. E, com isso, também digitalizamos todos os processos, basicamente tudo era no papel, com computadores, redes, investimento em tecnologia. É muito importante, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, de redução de receita, o próprio orçamento já sinaliza uma redução significativa, nós temos que fazer o tema de casa, nós temos que reduzir as despesas, nós temos que ter uma reforma administrativa. Veja, hoje há algumas secretarias que podem ser unificadas. Por exemplo, tem uma Secretaria de Projeto, Captação e Monitoramento, uma Secretaria de Projetos Estratégicos e uma Secretaria de Governo, pode ser uma só. Existe uma Secretaria de Direitos Humanos e Participação e uma Secretaria de Desenvolvimento Social, pode ser uma só também. Existe uma Secretaria de Licitações e uma Secretaria de Planejamento e Gestão, não precisam duas, uma. Veja, aqui já há uma redução de 7 para 3. É importante que a gente faça isso, né, tendo foco sempre no serviço. A redução de custeio tem que ser inteligente. Nós temos que ter foco na saúde, na educação, na limpeza urbana, na qualidade dos serviços públicos, né? Porque este é o papel do Estado. No momento de crise, o Estado precisa ser atuante, empreendedor, forte, socorrer as pessoas. É um Estado vigilante, um Estado que tem que agir para aqueles que mais precisam. E, para isso, nós temos que ter foco exatamente na excelência. Queria lembrar que eu também, na minha gestão, nós aumentamos a receita, triplicamos a receita de 2008 até 2017, sem aumentar impostos, o que é fundamental. Então, buscar novos meios para garantir que os serviços tenham qualidade. Muito obrigada, candidato. O próximo tema, então,
é a carga tributária. Nos últimos anos, houve aumento da carga tributária, especialmente IPTU e ISSQN. Sua administração pretende alterar a planta genérica de valores para efeito de IPTU? Como vê a possibilidade de diminuição das alíquotas mais elevadas de IPTU e a possibilidade de redução de ISSQN para atração de empresas e de adoção de desconto para bom pagador? Candidato Nelsinho, 2 minutos para a sua resposta. Bem, a planta genérica de valores do IPTU, ela foi reavaliada recentemente, houve um aumento considerável dos valores do IPTU aqui na nossa cidade. Então, eu não pretendo aumentar essa carga, porque eu acho que os aumentos já do passado dão conta das necessidades do presente. Mas eu então quero registrar que eu não vou aumentar impostos aqui na nossa cidade. Mas também eu não vou abrir mão de arrecadação. Eu preciso ser realista, porque acredito que o orçamento que nós temos, ele precisa ser mantido para dar contas das necessidades do desenvolvimento da nossa cidade e das pessoas. Eu penso que, não, como eu registrei aqui, né, então nós não vamos aumentar os impostos, e eu sou simpático, sim, a incentivar o bom pagador. Nós vamos valorizar o bom pagador e vamos atrás dos devedores aqui da nossa cidade. Então, registro isso para que fique claro a nossa posição em relação aos tributos. Nós estamos dizendo aqui, e vamos afirmar novamente, tá? Nós não vamos aumentar impostos. Tá? Não vamos achar subterfúgios para aumentar impostos ali na frente. Tá? Esse é o nosso compromisso. Mas também não vamos abrir mão da arrecadação daquilo que é necessário para o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada, candidato. O senhor ainda tem alguns segundos, se quiser. Capitão Nascimento, então, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Nós sabemos que a administração pública ela não produz nada, né? Ela só produz serviços aos cidadãos e, em regra geral, no Brasil, de péssima qualidade. Então, a administração pública, de modo geral, seja qual for o nível de governo, municipal, estadual, federal, depende da contribuição de empresas e pessoas físicas, né? Então, nós vamos lá, nós, como eu digo, administrador público, né, vamos lá, retiramos parte do patrimônio do cidadão e da empresa com a promessa de retribuí-los, né? Retribuição essa através de serviços essenciais, saúde, segurança, educação e, via de regra, a administração pública não presta um serviço eficiente, né? Então, nós tiramos esses recursos do cidadão e não devolvemos a ele de forma adequada. A questão maior que eu vejo não é a carga tributária em si. E a questão principal, primordial em tudo isso é o retorno dessa arrecadação. O retorno dessa arrecadação tem que ser eficiente, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser preciso, né? Então, o governo tem que ter muita transparência, pode sim criar incentivos para a implantação de novas empresas, tá? Mas não abrir mão de arrecadação, tá? Cobrar os devedores com muito rigor, não passar a mão na cabeça daqueles que foram inscritos na dívida ativa, correr, executar a dívida, porque o cidadão que está lá na periferia, ele não pode esperar muito tempo, ele precisa ter as suas necessidades básicas atendidas de imediato. Então, nós vamos atuar muito na cobrança. Obrigada, capitão. Candidato Jairo Jorge, 2 minutos para a sua resposta. Veja, quando eu fui candidato lá em 2008, eu não prometi que ia diminuir impostos, eu fiz como prefeito.
e a Lei 5.392, que foi sancionada em 23 de junho de 2009, inclusive sancionada nesse salão, essa lei, a Lei do Gatilho, foi um mecanismo inovador. Foi o primeiro mecanismo institucional criado no país para reduzir a carga tributária. Veja, ele é um mecanismo inteligente que, quando aumenta a arrecadação, diminui a alíquota. Nós tínhamos uma arrecadação em 2008 de 41 milhões. E fomos reduzindo com 3% ali, caiu para 2,75, depois foi caindo para 2,50, 2,25 e 2, que é o teto constitucional. Aumentou a arrecadação em 104%, 2014 chegou a 88 milhões. Portanto, um mecanismo inovador que será retomado. Vamos retomar a Lei do Gatilho, que é muito importante, né, para a nossa cidade. Quero também dizer que o IPTU, quando eu assumi, era totalmente defasado. Né? Totalmente defasado. Era 9 milhões. Veja, no ano passado foi 93 milhões. Então, já foram corrigidos os problemas. Então, vamos manter o IPTU. A planta genérica tem que ser corrigida apenas se nós tivermos alguma região deprimida, alguma região que teve redução do valor venal, do valor comercial. Então, vamos manter dentro dessa lógica. Foi muito importante, né, corrigir essas distorções para que o imposto ele seja justo. O imposto bom é imposto justo. E é muito importante esse esforço, né, e manter o IPTU, mas sem aumentá-lo, sem alterar, a não ser corrigir pela inflação. Vamos buscar, sim, o recadastramento digital do IPTU, qualificar. Né? Nós avançamos, através do Canoas 21, pelo georreferenciamento, é hora de retomar esse trabalho para que a gente possa fazer todos pagando sempre, mas pagando um pouquinho cada um. Acho que esse é o caminho para fazer Canoas crescer e aumentar a sua arrecadação. Essa é a nossa proposta. Se aumentar impostos. Candidato Camilo, o senhor tem 2 minutos, então, para a sua resposta. Riqueza é gerada por meio de trocas livres. Isso se dá via mercado privado. A gente entende que a máquina precisa diminuir de toda e qualquer forma para que mais dinheiro fique no bolso das pessoas. Por esta razão, dos 9 planos de governo que foram apresentados, o único que fala expressamente, de forma explícita, que a primeira coisa a fazer, logo que for feita uma reforma administrativa e uma diminuição do tamanho da máquina, vai ser traduzir esta redução para a diminuição de impostos, ISSQN, ITBI, IPTU e taxas. Por quê? Porque a gente entende que é muito melhor para a própria economia e para o próprio município. Vamos pegar o que é melhor? Esses 9 mil indo para o caixa da prefeitura para manter uma estrutura administrativa de fiscais que é ela por ela mesma, ou esses 9 mil reais servir para comprar uma cozinha que vai pagar o marceneiro, que vai pagar a ferragem, o cara que transporta? Esta é a ideia que está por trás de toda a ideia que a gente fundamentou no nosso plano. Por isso que a gente fala abertamente, vamos reduzir o ISSQN para 2%, vamos traduzir o enxugamento para a redução de toda a demais carga tributária daqueles que são municipais, e é muito importante a gente deixar muito claro que esse é um ponto que a gente vai buscar de forma incessante, porque a gente entende sim que quanto mais dinheiro ficar no bolso das pessoas, vai ser muito melhor para a vida dela. Eu não acredito que se eu der 10 reais para uma pessoa, ela ache que é melhor dar 10 reais para qualquer um de nós. Com certeza esses 10 reais produz muito mais para ela e para a sociedade estando no bolso dela do que estando no bolso pela que saia da premissa que pode fazer benevolência com esse dinheiro. Muito obrigada, candidato. O tema agora é desburocratização da administração pública. Quais os seus projetos em relação à desburocratização e à efetiva implantação da Lei de Liberdade Econômica? Capitão Nascimento, 2 minutos para a sua resposta. Parece que no Brasil, a administração pública, ela acredita que dificultar a vida do cidadão é algo benéfico. Quando se procura uma repartição pública para sanar algum problema, requerer algum serviço, requerer documentos, parece que é um martírio. Percorre-se uma via sacra. Né? Então, existe, eu acredito, como cidadão, como utilizador desses serviços, que a administração pública
acha que deve criar dificuldades para vender facilidades. Então, nós precisamos, sim, facilitar a vida do cidadão, a vida do empreendedor. Nós estamos na era da informática, a tecnologia da informação permite tudo isso. Hoje, o cidadão não precisa sair de sua casa para fazer um requerimento, não precisaria sair de sua casa para fazer um requerimento, para dirigir-se ao poder público, poderia fazer isso na palma da sua mão, através de um telefone celular. Os processos então, a vida para dirigir-se a um órgão público. Muito obrigada. Candidato Jairo Jorge, 2 minutos. Veja, o Churchill tem uma frase muito interessante que ele diz que criticar é fácil, difícil é fazer. Eu sempre procurei olhar para frente, né? Sem criticar ninguém, sem achar que o que eu estou defendendo é o melhor e que eu sou dono da verdade. Eu acho que é importante isso, né? A gente olhar com humildade, governar com humildade e buscar soluções. Eu criei, e a minha equipe trabalhou muito, fizemos uma gestão compartilhada, especialmente com a área empresarial, criando o escritório do empreendedor. Veja, ganhamos o prêmio Prefeito Empreendedor com essa iniciativa. Fomos pioneiros. E essa iniciativa, ela estava lá no meu programa de governo de 2008, se tornou realidade em junho de 2010. Foram 219 mil atendimentos durante o período, até 2016, e atraímos 19.119 empresas, novas empresas na cidade. 420 indústrias, 4.852 estabelecimentos comerciais, mais de 10 mil empresas na área de serviço e mais de 3.800 MEI. Veja, é muito importante isso, né, porque essa desburocratização fez com que Canoas recebesse 2 grandes investimentos. Está aí o Parque Shopping, está aí o Max Plaza. E o licenciamento dos 2 foi de 57 dias. Veja, na capital, o licenciamento foi de 5 anos, do mesmo shopping, né, do grupo que aqui se instalou, do Multiplan. Então, nós fizemos um licenciamento célere, que hoje gera mais de 6 mil empregos e que aportou 700 milhões na nossa cidade. Então, é preciso fazer acontecer. E aqui também, mais uma vez, eu coloco a lei do gatilho, que é um mecanismo inovador, ou seja, nós temos que, de um lado, desburocratizar, acelerar, mas também fazer o tema de casa, porque nós atraímos 10 mil empresas na área de prestação de serviço, porque nós chegamos em 2% no ISSQN, enquanto a capital tinha 5%. Então, é preciso inovação, desburocratização para atrair empresas e fazer a nossa cidade crescer, que é o que nós queremos, ser a primeira cidade do Rio Grande a sair da crise. Muito obrigada. Candidato Camilo, 2 minutos. Nós vamos implantar a lei de responsabilidade, de liberdade econômica ao seu extremo. São quase 300 atividades que estão dispensadas de alvará. E a gente precisa, para aquelas que precisam de alvará, mudar a ordem dos fatores, presumir que o empreendedor, ele é bem intencionado, ele quer fazer a coisa certa e fazer com que o poder público que corra atrás para verificar se ele tem que trabalhar ou não. É exatamente a lógica inversa. Quando a gente fala em informatizar, para desburocratizar, é importante que antes disso se verifique se aquele tipo de atividade, aquele tipo de exigência é necessária. Existem várias coisas que não tem por que existir, que é por ela mesma. Para fazer um projeto, por exemplo, de uma reforma numa casa, se precisa tanto carimbo, tanta autorização, até parece que a prefeitura pega todo o projeto e com seus engenheiros refaz o cálculo todo de novo. E a pessoa fica com o projeto esperando até receber autorização para fazer. Algumas atividades precisam de muitos e muitos dias para receberem autorização para trabalhar. A gente precisa inverter essa lógica. As pessoas devem poder, de forma simples, fácil, entender, realizar atividades, fazer uma simples poda de uma árvore, tem
tem gente que... eu tenho recebido como candidato pessoas me perguntando, olha, como é que eu faço para podar a minha árvore que eu estou há 60 dias esperando? Isso é um completo absurdo. É na casa dele, né? Certamente ele não vai fazer de forma irresponsável, a exceção é exatamente o contrário, mas a gente presume que todo cidadão é um bandido potencial e, portanto, o poder público está aqui para zelar o interesse coletivo. E é exatamente o contrário. A gente precisa simplificar a vida das pessoas e fazer com que a prefeitura sirva às pessoas e não as pessoas servirem à prefeitura. Obrigada, candidato. Nelsinho, 2 minutos para a sua resposta. Então, a lei da liberdade econômica, ela foi aprovada no ano passado aqui na nossa cidade, é a lei 6.293 de 2019, e foi regulamentada também no ano de 2019, por um decreto 367/2019. E ela foi festejada no momento da sua sanção. Eu li nos jornais, acompanhei as manifestações. Eu quero dizer para quem nos acompanha que eu vou fazer cumprir rigorosamente essa lei aqui na nossa cidade. Porque ela foi discutida e foi defendida pelos setores produtivos aqui de Canoas. Eu pensei até que ela tivesse dado conta das expectativas do setor empresarial aqui na nossa cidade. Então, me parece que talvez a grande dificuldade é que não se faça cumprir a lei. E eu quero afirmar aqui que eu vou fazer com que ela efetivamente saia do papel e possa virar realidade. E registro aqui também que, na nossa administração, nós vamos suprimir todos os processos anacrônicos que ainda persistem na administração pública municipal. Se fala muito, mas nós temos processos, como já foi relatado aqui, que atrasam a vida das pessoas e atrasam a vida dos empreendedores, das empresas aqui na nossa cidade. Então, há muito o que fazer e nós vamos tratar isso com a devida seriedade que merece. Muito obrigada, candidato. O tema agora é Centro Administrativo. Sua administração tem plano de estabelecer um Centro Administrativo Municipal? Qual a fonte de custeio da obra, valor estimado e qual a localização prioritária do centro administrativo? Entende que, em razão da implantação de tecnologias, a área construída pode ser reduzida a fim de se evitar desperdício de dinheiro público e criação de espaços ociosos? Caso entenda não ser a melhor opção a construção de um centro administrativo, como resolver a questão da dispersão dos órgãos públicos e das despesas com aluguéis e deslocamentos? Candidato Jairo Jorge, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Veja, quando estava à frente da prefeitura, nós lideramos aqui um projeto, inclusive, de construir ao lado aqui da Praça do Avião um centro administrativo, dentro de uma parceria público-privada. É claro que a economia, especialmente a partir de 2015, 2016, ela não gerou condições para viabilizar essa iniciativa. Acredito que é possível, sim, com a retomada da economia, nós discutirmos alternativas a partir de uma parceria público-privada, uma PPP, para que nós possamos reorganizar o serviço. Só dessa forma, porque nós não temos como aplicar recursos. Eu não me aventuraria a fazer, por exemplo, um empréstimo para fazer um centro administrativo. Acho que não é a prioridade. Nossa prioridade nesse momento é reorganizar a saúde e retomar a economia. Acho que essa é a prioridade, melhorar os serviços públicos e garantir que as empresas, salvar as nossas empresas e garantir novos empregos para a população. Agora, claro, se nós tivermos a oportunidade de gerar um centro administrativo com parceria público-privada, é importante para reorganizar, modernizar, ajustar, incentivar a gestão com eficiência, com eficácia e com efetividade.
Quero deixar claro aqui que nós temos nosso projeto Prefeitura Digital, ou seja, a Prefeitura tem que caber dentro do celular. Isso é um mecanismo importante. Tá? Nós temos que, todos os serviços, por exemplo, o Alvará Digital, tem que caber aqui. Tá? Nós temos que ter mecanismos para que o empreendedor, seja de uma micro, de uma pequena, de uma média ou de uma meia, ele possa usar os serviços através do celular. Tá? E nós temos que fazer isso de forma, né, presente, nós temos que colocar a prefeitura mais próxima do cidadão, temos que reorganizar os serviços, nós temos que usar a tecnologia cada vez mais. Então, esse é o nosso projeto. Prioridade, saúde, né, e a retomada da economia. E, claro, vamos discutir, vamos debater, seja aqui ao lado do avião, em outro local, vamos discutir qual é a melhor proposta de parceria público-privada. Obrigada. Candidato Camilo, 2 minutos. Nós achamos que o centro administrativo ele deve ficar aqui no centro, né, como a prefeitura já está. Não consta no nosso plano de governo a construção de nenhum edifício em particular, nenhum centro administrativo novo. A gente entende que a redução do tamanho da máquina, a reforma administrativa promovida, um ponto muito importante ainda no nosso plano, que é a descentralização, isto é, a maior autonomia das escolas, vai fazer com que a maior secretaria de todas, que é a SEDUC, Secretaria de Educação, acabe ficando menor. Todas essas ações, juntamente com a ideia de governo eletrônico, vai fazer com que a gente precise muito menos área, fazendo com que a gente possa utilizar a estrutura que já existe. Então, sendo muito objetivo, não tem nenhum plano mirabolante por nossa parte de aumentar a estrutura, fazer alguma obra faraônica, né, ou alguma coisa do tipo. A pandemia, de certa forma, acabou mostrando, por meio do teletrabalho e vários serviços que acabaram sendo suspensos, as coisas que existem hoje sequer são necessárias. Eu conversei com muitas pessoas, elas nem sentem falta, né, de algumas coisas que tinha antes e acabaram não sendo demandadas durante a pandemia. E a gente precisa fazer com que isso esteja refletido numa nova estrutura, numa nova ideia de organização administrativa. E um outro ponto importante, a gente não deve subsidiar automóveis, estacionamento de automóveis privados. Né? Esse é um outro problema que faz com que a gente acabe demandando muita área longe daqui, porque a gente acaba tendo áreas públicas servindo de estacionamento para carros privados. Quem tem empresa privada sabe que estacionamento privado é problema do dono do carro, né, e não da prefeitura. Obrigada. Candidato Nelsinho, 2 minutos. Bem, essa questão ela tem uma premissa que é verdadeira, que a administração pública gasta muito com aluguéis. A partir de um determinado momento houve um inchaço da máquina pública e teve que se encontrar espaços pela cidade para alojar todos os CCs que se trouxe para dentro da máquina pública. Mas eu quero registrar que no nosso plano de governo não está previsto a construção de um centro administrativo. E nós vamos utilizar, inclusive, as premissas que estão levantadas na própria questão. Né? A utilização de tecnologia para dar mais racionalidade à organização do funcionamento da máquina pública. Foi dito aqui, e é verdadeiro, hoje nós podemos ter processos digitalizados, e todos os processos administrativos podem estar digitalizados e acompanhados pelo cidadão a partir do seu celular. Né? E a pandemia também nos mostrou que há outras formas de nos espaços poderão ser, inclusive, iniciativa privada, a prefeitura ocupando os próprios, que não são poucos na cidade. Claro que precisam qualificar também esses espaços, não é?
Mas o que se gasta de aluguel já poderia ter garantido, né, a qualificação de muitas áreas da prefeitura. Então, nós vamos reduzir os gastos com aluguéis e vamos concentrar a administração da prefeitura e botar as nossas energias na digitalização dos processos internos. Muito obrigada. Candidato Capitão Nascimento, 2 minutos. Pela minha própria característica de militar e trabalhar sempre fiscalizando, estando presente, acompanhando os trabalhos, seria muito fácil para mim ter um centro administrativo onde todos os setores da prefeitura pudessem executar suas atividades. Mas, infelizmente, isso não acontece aqui em Canoas, e como não tem essa centralização, nós não temos a intenção de construir um novo centro, porque vai demandar muitos recursos, e também entendemos que a prioridade hoje não é a construção de nada de grande vulto, como seria um centro administrativo. Somos favoráveis à concentração da atividade pública em um determinado setor da cidade, né, não ficando distante como estão hoje, trazendo para próximo da prefeitura, para próximo do centro aqui da região onde já se encontra, né, a grande parte da administração. Isso facilitaria muito a minha forma de trabalhar. Com a nossa proposta também de enxugamento da máquina pública, nós vamos reduzir bastante os gastos com aluguéis. Também podemos exercer muitas atividades do setor público em home office, então diminuindo a necessidade de espaço físico para alocar pessoas. Isso também demandaria uma economia substancial. E nós temos, lógico, essa possibilidade em home office devido à tecnologia da informação. Então, não temos realmente a intenção de gastos desse vulto, porque entendemos que se tem prioridades mais urgentes e que eu gostaria de enfatizar aqui, que seria a saúde do nosso município. Muito obrigada, candidato. Próximo tema, desenvolvimento urbano. Foi introduzida na legislação municipal a outorga onerosa do direito de construir e, simultaneamente, criada uma macrozona no plano diretor, na qual todos os imóveis tiveram seus índices construtivos reduzidos. Esse mecanismo desenvolvimento vertical da cidade, nas áreas mais nobres e vocacionadas aos empreendimentos imobiliários, inviabilizando os investimentos, a atração de empresas, a geração de empregos e o aumento da arrecadação por meio do ITBI, IPTU e ISSQN. Qual sua posição a respeito da outorga onerosa e da possibilidade de retorno dos índices construtivos anteriores para permitir que médios e grandes investimentos imobiliários possam gerar riqueza e desenvolvimento para a cidade? Candidato Camilo, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. A outorga onerosa é uma violência contra o direito de propriedade. É um achaque institucionalizado, criado por ideologias baseadas na inveja, que querem punir quem tem, como se bastasse tirar deles e puni-los para poder resolver o problema dos outros, esquecendo das externalidades positivas que são criadas por aqueles que podem investir e podem fazer a máquina da economia, a roda da economia girar. Por isso, o nosso plano de governo é o único dos 9 que fala abertamente em eliminar, extinguir a outorga onerosa. E não só isso, a gente fala em remodelar o plano diretor para que exista liberdade, para que as pessoas possam investir, possam fazer investimentos, construir prédios, construir fábricas, enfim, de uma forma muito mais natural, atendendo aos interesses daqueles que estão dispostos a investir. Lembrando que aquele que investe, ele só consegue rentabilizar trazendo melhorias para a cidade e satisfazendo as pessoas. Ele não faz isso porque ele é um agente do mal, porque ele vai fazer alguma coisa muito ruim para as pessoas. Não, ele, para poder ter sucesso, ele precisa satisfazer as outras. Por que a gente pune essas pessoas?
Isso que eu fico me perguntando. Por esta razão, a gente defende abertamente o fim da outorga onerosa, sem nenhum tipo de contrapartida ou qualquer invenção, né, da cabeça de algum planejador central. Muito obrigada, candidato. Nelsinho, 2 minutos para a sua resposta. E nem vou precisar tanto. Já está tramitando na Câmara Municipal o projeto de lei 5.962, PL, de 2015, que propõe a revogação, já está tramitando um projeto de lei propondo a revogação da lei 5.962 de 2015. E a nossa bancada já discutiu e os nossos 4 vereadores vão votar a favor da revogação desta lei que trata da outorga onerosa. Então, muito provável, né, que o próximo prefeito já vai assumir com essa nova realidade. E quero dizer aqui que a minha bancada vai votar favorável ao projeto de revogação, inclusive com a minha concordância também, porque participei desse debate e tiramos uma posição conjunta em relação a esse PL que está tramitando. Esperamos que seja votado ainda nessa legislatura. Muito obrigada, candidato. Capitão Nascimento, 2 minutos para a sua resposta. Então, deixar esclarecido aqui para quem está nos assistindo que seja a outorga onerosa. Ela é uma concessão do poder público para que o proprietário do imóvel construa acima do coeficiente básico estabelecido. Vejam bem, isso tem uma condição. E qual é essa condição? É mediante o pagamento de uma contrapartida financeira. Então, está aí, aquele que tem condições de construir algo melhor, algo maior, e empreender, ainda precisa pagar mais por isso. Então, e a revogação dessa lei, eu acredito ser muito necessária, e acredito que realmente será revogada, porque isso aí eu chamaria, mais uma vez, invocando a minha situação de militar, isso aí é fogo amigo, né? Então, aqueles que deveriam ajudar a incentivar o crescimento do município, eles fazem tudo para que o município não cresça. Então, nós trabalharemos sim, com o desenvolvimento de Canoas. Nós não podemos criar ferramentas que venham a dificultar, que venham prejudicar aquelas pessoas, aquelas empresas que queiram investir, que queiram fazer com que nosso município cresça e se torne uma cidade com reconhecimento e possa dar orgulho ao nosso povo canoense. Como eu costumo dizer, está na letra do nosso hino, a nossa brava gente canoense. Obrigada. Candidato Jairo Jorge, 2 minutos. Veja, canoense, eu vou revogar a outorga onerosa e vou revisar também o plano diretor. O plano diretor foi revisado em 2015 com outro cenário da economia. Hoje nós temos que destravá-lo, nós temos que garantir. Aliás, eu fiz isso como gestor, porque não é à toa que 45 mil unidades habitacionais foram licenciadas na minha gestão. O maior investimento, né, o boom imobiliário que aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu em Canoas. Por quê? Porque nós desburocratizamos. Agora, é importante entender, a outorga onerosa, ela foi criada, foi concebida em função do projeto do aeromóvel. Por quê? Porque nós teríamos ali um transporte de qualidade, com investimento em torno de 270 milhões do poder público, 1 bilhão do setor privado, e este empréstimo ele seria, né, recuperado, ressarcido, com 2 outorgas, a outorga onerosa e com a outorga, né, de quem ganhasse a concessão. O que é a outorga onerosa, para que possas entender? O projeto é o seguinte: se tu tinhas ali a possibilidade de construir 150 apartamentos, tu poderia construir 250 apartamentos. A gente sabe que são 100 apartamentos a mais. Dentro deste lucro que o empreendedor teria, ele pagaria uma taxa em torno, por exemplo, neste caso, de 1 milhão, que é infinitamente, né, menor do que o lucro que ele teve. E por que ele poderia construir 250 apartamentos lá?
porque efetivamente ali passaria um transporte coletivo de melhor qualidade e, portanto, poderia densificar. Esse é o sentido. Veja, não tem mais sentido fazer isso porque não tem mais o empréstimo. E estou propondo, sim, está no meu programa de governo, né, fazer o aeromóvel com recursos privados, com uma parceria público-privada, e através, né, da busca de parceiros. Os chineses estavam interessados, a China Rail, que é uma das maiores empresas de trem do mundo, estava interessado no aeromóvel. Então, vamos fazer uma parceria público-privada. Agora, como é um mecanismo novo, é natural que muitas pessoas, às vezes, não conhecem, nem sabem do que estão falando, e nem conhecem o sentido da outorga onerosa. Então, é importante sempre esclarecer o cidadão canoense sobre isso. Obrigada, candidato. Ainda dentro da temática desenvolvimento urbano, a região oeste de Canoas, último grande e nobre espaço territorial para ocupação residencial, comercial e industrial, vem sofrendo interferência externa do Comitê Sinos, Comitê de Bacia Hidrográfica, que tenta impedir o desenvolvimento urbano em mais de 1.000 hectares pró-cidade, inviabilizando, momentaneamente, investimento potencial de bilhões de reais, que gerariam empregos, renda e arrecadação. Como sua administração tratará o assunto para oportunizar o desenvolvimento urbano, econômico e social nessa região tão importante para Canoas? Candidato Nelsinho, 2 minutos. Bem, primeiro é preciso dizer que o Comitê Sinos é uma organização regional que debate temas que dizem respeito a todos os municípios aqui da nossa região, banhados pelo Rio dos Sinos. Nós temos que levar em consideração que nós vivemos numa região conurbada. Qualquer grande projeto aqui na nossa cidade pode ter impacto na cidade vizinha e vice-versa. Qualquer grande projeto na cidade de Esteio pode ter impacto aqui na nossa cidade. Então, é preciso que a gente entenda que todo esse processo de ocupação das regiões de várzea do Rio dos Sinos precisa levar em conta os impactos ambientais aqui na nossa cidade e os impactos ambientais nos nossos vizinhos. Nós não somos uma ilha, inclusive muitos de nós moramos nas cidades vizinha a Canoas, trabalhamos aqui, moramos em Esteio, em Sapucaí, em São Leopoldo. Então, eu acho que esse tema da ocupação dessas regiões, elas precisam estar embasadas em opiniões técnicas. Nós não podemos ser o achismo. E, ademais, a expansão urbana tem que levar em conta o respeito ao meio ambiente. E nós, mais ainda, temos que ter a prática da solidariedade geracional. Esse mundo não é só para nós. Esse mundo também é para as gerações futuras. Então, nós temos que pensar na nossa vida agora, mas também pensar que cidade nós vamos deixar para o futuro, para os nossos descendentes. Obrigada. Capitão Nascimento, o senhor tem 2 minutos. Fala-se muito em desenvolvimento sustentável. É lógico que a questão ambiental, ela deve ser considerada, ela deve ser tratada com muita tranquilidade, né, com muita perspicácia, com muita inteligência, porque nós temos, sim, que pensar nas gerações futuras. Também, essa preocupação com a geração futura não pode nos levar a tomar medidas radicais. Nós temos que ter contrapontos, nós temos que ter bom senso, nós temos que ter muito diálogo e ver, no momento, o que prevalece mais. Então, não podemos criar dificuldades para o nosso desenvolvimento, mas também não podemos desconsiderar as consequências que esse desenvolvimento possa causar ao meio ambiente. Precisamos, sim, cuidar do nosso meio ambiente e precisamos, sim, cuidar do nosso desenvolvimento.
nós acreditamos que as duas coisas podem correr paralelamente. Isso tudo vai depender do quê? Do nosso poder de decisão, do nosso poder de convencimento, no nosso poder de diálogo. Conscientizando todos os setores, eu entendo sim que nós chegaremos a um senso, a um denominador comum, onde nós possamos desenvolver a nossa economia e possamos também manter o nosso meio ambiente sustentável, saudável e preservado para as gerações futuras. Isso deve ser considerado sempre. Muito obrigada. Candidato Jairo Jorge, 2 minutos de resposta. Veja, quando eu assumi a prefeitura, eu fiz um diálogo muito forte com o Comitê Sinos sobre esse tema, especialmente a partir da BR-448. Veja, a BR-448 muda tudo, porque antes as águas entravam na São Luís, na Alberto Sírio ou no Mato Grande e elas recuavam. Portanto, era uma área de expansão, uma área importante. Mas com a 448 nós temos um dique, e aí alterou totalmente a realidade dessa região. Quer dizer, Canoas passou a estar desprotegida, porque as águas entravam e levavam muitas vezes dias, semanas, para as águas baixar. Nós temos que proteger hoje a região da São Luís e proteger a região do Mato Grande. E, portanto, nós temos que buscar recursos. Na época, não só debati com o Comitê Sinos, mas junto com o município de Esteio, nós realizamos um estudo, com o Instituto de Hidrologia da URGS, com bacias de contenção em Esteio e Canoas, exatamente para a gente propor alternativas. Então, nós temos que proteger. Se for a vontade de Deus e a vontade dos canoenses, eu for eleito, eu vou liderar esse debate junto com as demais cidades para que a gente possa proteger Canoas. Porque a 448 gerou um dique e nós temos que ter capacidade de buscar solução. É claro que é necessário ter bacias de contenção, é necessário ter medidas. Essas ações vão proteger o Mato Grande, vão proteger o Alberto Sírio, e nessa região especialmente, nós temos a possibilidade de expansão, nós temos uma vocação em logística naquela área. E nós vamos ganhar capacidade de resposta, até porque hoje, como nós estamos impedidos de crescer, porque é uma área hoje que está desprotegida, os investimentos estão indo para a Nova Santa Rita, como foi a Amazon. Então, nós temos que ter capacidade de expansão. E vamos expandir como? Protegendo essas áreas, a partir da 448, e garantindo que essas áreas possam ser utilizadas para a sua vocação principal, que é a vocação logística, e, no caso do Mato Grande, para atividades na área da agricultura, e especialmente agricultura familiar. Muito obrigada. Candidato Camilo, 2 minutos. A Metroplan realizou um estudo e deu 3 cenários alternativos para a região. O cenário 0, que é não fazer absolutamente nada. O cenário 1, que é só fazer medidas não estruturais, isto é, regular o uso do solo. E o cenário 2, que é fazer medidas não estruturantes e estruturantes, que envolve obras como diques, bombas para fazer toda a extração das inundações e tudo mais. O que foi feito, ou melhor dizendo, o que não foi feito, não foi nada. Então, o Ministério Público, por conta disso, resolveu proibir todo e qualquer empreendimento ali na região. E este é um imbróglio que nós temos hoje. Existe uma decisão do MP proibindo o desenvolvimento da região. A região ali da Matias, ele está devidamente protegido, já existem os diques. O grande problema é o Alberto Sírio e a região do Mato Grande. A PPP da Corsã já prevê um dos diques. Inclusive, a opção número 2, dada pela Metroplan, prevê um investimento de 150 milhões para poder resolver o problema. E se nada for feito, em 30 anos, o prejuízo que a gente vai ter, trazendo a valor presente, dá algo na ordem de 7 bilhões de reais. Então, a gente precisa, sim, partir para a opção 2, a gente tem que resolver. Temos a PPP da Corsã já resolvendo um dos diques, com 34 milhões. A própria PPP da Corsã prevê 21 milhões para parques e áreas verdes, praças e áreas verdes, 10 milhões para a Fazenda Guajuviras, e a gente entende que dá para fazer um projeto de lei repriorizando isso para poder resolver aquele problema, até porque o nosso plano diz abertamente em fazer concessões com parques e áreas verdes. Então, a gente precisa priorizar, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma externalidade que prejudica o desenvolvimento da cidade. Obrigada, candidato. Próximo tema,
comércio irregular e concorrência desleal. Os comerciantes do centro e dos bairros sofrem a concorrência desleal dos ambulantes. E aqui não se fala de artesanato, mas de produtos industrializados e de origem irregular, que não apresentam segurança ao consumidor nem pagam impostos. Qual a sua proposta para resolver definitivamente este problema, em que pese todas as dificuldades geradas pela pandemia? Candidato Capitão Nascimento, 2 minutos para a resposta. A questão do comércio irregular, ela sempre existiu em todo o Brasil. Ela só foi potencializada agora devido à necessidade das pessoas de sobreviverem. Então, essas pessoas precisam comer, elas precisam beber, e elas recorrem, muitas vezes, por falta de qualificação melhor, elas recorrem à informalidade. Isso aí é uma questão de sobrevivência. Tá? Essas pessoas que estão aí vendendo produtos, né? É lógico que nós temos aí produtos eletrônicos à venda de forma irregular, isso aí tem que ser visto e tem que ser combatido, mas eu acho que a gente tem que ver também sobre o aspecto de uma necessidade social. Eu acredito que uma pessoa não está no ponto de um semáforo vendendo bala porque ela gosta de ficar no sol escaldante o dia todo vendendo bala. Ela está ali porque ela precisa vender aquela bala. Porque se ela não vender aquela bala, ela não vai comer. Então, nós temos que tratar isso com muita cautela. Tá? E o que a gente pode fazer? A gente tem que criar um programa para introduzir essas pessoas na formalidade. Criminalizar aquilo que for crime, sim. Mas temos que também ter inteligência suficiente de entender que as pessoas que estão na informalidade, grande parte delas precisa para sobreviver. Então, vamos criar programas de introdução dessas pessoas no mercado regular, torná-los formais através de projetos de educação para microempreendimentos. Essa é a nossa proposta para esse setor. Muito obrigada, candidato. Candidato Jairo Jorge, 2 minutos para a sua resposta. Quando eu assumi a prefeitura, em 2009, nós tínhamos ali no pé da passarela da Estação Canoas do Transurb, nós tínhamos os artesãos. E nós trabalhamos muito num projeto de criar um centro popular de compras, que foi implantado na minha gestão, permitindo, inclusive, que a gente pudesse fazer uma obra fundamental para a cidade, que era a revitalização do calçadão, do Largo da Praça da Bandeira e também da Praça da Bíblia. Algo sonhado, idealizado, desde que Geraldo Lude fez a segunda cidade do Brasil a fazer o calçadão. Não tínhamos reforma naquele período, até aquele período. Isso foi muito importante, porque buscamos uma solução para os artesãos. Durante a minha gestão, nós apresentamos um projeto de um centro popular de compras, um grande centro popular de compras, um shopping popular, na Estação Matias Velho. Então, acredito que é possível, sim, vamos retomar essa ideia para que a gente possa reordenar o centro. E é preciso também, é claro que existe aquelas pessoas que estão vivendo a dificuldade, mas existe também o comércio ilegal, existe a pirataria, existe o crime, E nós temos que ter uma ação forte da fiscalização. Infelizmente, há um número pequeno de fiscais, nós temos que redobrar, utilizar mecanismos, parcerias, ampliar a fiscalização para que a gente possa ter essas ações concretas contra a pirataria. Que nós sabemos que o crime organizado, ele age também e utiliza esses mecanismos. Acredito também que nós podemos implantar um mercado público de Canoas. Acho que é o momento agora para que a gente possa, existe aqui a agricultura familiar, existe uma série de mecanismos que a gente pode incentivar. E vamos apoiar, especialmente aqueles trabalhadores que estão na informalidade, para criar a sua MEI. Vamos criar a sala da MEI, exatamente da microempresa individual, para a formalização, para ajudar as pessoas a buscar os seus direitos, a organizar. Eu acredito que é este caminho, um centro adequado, bonito, mas que tenha um trabalho forte de fiscalização por parte do poder público da prefeitura. Esta é a nossa proposta. Obrigada, candidato. Candidato Camilo, 2 minutos. Toda grande cidade tem comércio informal, isso é normal. Na verdade, isso é um sintoma
Isso é produto da falta de atratividade que tem o mercado formal. Agora, veja bem, combater um sintoma vai ser a mesma coisa que enxugar gelo. Inclusive, combater a informalidade exige que o poder público seja mais atuante, exige muito mais fiscais, exige mais gasto por parte da prefeitura. Isto demanda mais impostos, mais taxas, que acabam fazendo com que o mercado formal tenha que pagar a conta. Então, a gente, ao exigir do Estado uma ação efetiva para a formalidade, a gente está aumentando a estrutura de custos do município, fazendo com que fique menos atrativo ainda a atividade formal. O que nós precisamos é fazer exatamente o contrário. A gente precisa reduzir o tamanho da máquina, reduzir carga tributária, fazer com que se chegue ao ponto da atividade informal não ser tão atrativa. É claro que isso, idealmente, nunca vai chegar no ponto desejado. Sempre vai existir uma ligeira vantagem da informalidade sobre a formalidade. Agora, a gente tem que fazer com que esse contrapeso diminua, porque, do contrário, é enxugar gelo. Então, eu não acho que não vou jogar para a torcida dizendo que vamos combater os informais, porque tu combate um, no outro dia aparecem dois. É assim que funciona. Isso acontece em Londres, acontece em São Paulo, acontece em Nova York, acontece em qualquer lugar do mundo. A gente precisa fazer com que o mercado formal seja muito mais dinâmico, seja mais barato, que não vale a pena para quem quer ter negócios duradouros, partir para a informalidade e ficar no ambiente formal. Muito obrigada, candidato. Candidato Nelsinho, 2 minutos para a sua resposta. Essa pergunta acabei respondendo no debate, no outro debate que nós participamos lá em Novo Hamburgo. E nesse momento não cabe nenhuma política de enfrentamento aos trabalhadores informais da nossa cidade. As pessoas estão tentando sobreviver, a crise é profunda, não podemos desconhecer isto. E, além do mais, nós temos que nos despir de preconceitos também. Grande parte, ou boa parte, de empresários de sucesso aqui na nossa cidade também tiveram a sua fase de caixeiro viajante, de camelô, de entregador de leite em carroça, na informalidade. E foram crescendo, e hoje são pessoas importantes aqui na nossa cidade, empreendedores relevantes. Então, nós temos que nos despir deste preconceito. É bem na verdade que precisa ter um esforço para trazê-los para a formalidade. E isso requer um trabalho, não é de curto prazo, de longo prazo, possibilitando que tenham acesso a desenvolver negócios próprios e que possam também ser, daqui a alguns anos, empreendedores de sucesso aqui na nossa cidade. Agora, a administração pode combater os depósitos clandestinos dos contrabandistas, dos falsificadores, que trazem aqui para a cidade e depois distribuem rapidamente aqui na nossa cidade. Basta ver que em dia de chuva, aparece guarda-chuva em tudo que é canto, imediatamente, tudo que é canto aqui da cidade. Isso está em algum depósito. Quem sabe nós atacamos lá, no centro, no nervo do problema, e não combatendo o pobre coitado que tenta desenvolver, sobreviver. Obrigado. Próximo tema, educação. 84% da economia do país é movimentada por micro e pequenas empresas. Como implantar adequada infraestrutura na rede pública para garantir ensino de acesso à tecnologia e formação empreendedora? Candidato Jairo Jorge, 2 minutos para a sua resposta. Veja que para a gente enfrentar os desafios na sociedade do conhecimento, século XXI, o caminho é a educação. Educação, como dizia uma Mandela, grande arma, para que a gente possa vencer os desafios, possa fazer a nossa economia, o nosso país crescer. Essa é a arma da mudança, E este é o caminho. Veja, quando, na minha gestão, eu investi 1,4 bilhão na educação.
É importante porque isso representou 172 obras na educação. Foram 17 novas escolas, 12 na educação infantil, ampliando de 2.600 vagas para quase 8.000, um aumento de 300% na oferta da educação infantil. Mas também investimento em tecnologia, né? Um investimento muito importante. Foram 772 computadores novos, 42 laboratórios de informática, investimos também em 2.260 notebooks para os professores, louças digitais, então, tecnologia, uniforme, material escolar de qualidade, merenda, então, um investimento consistente. O que nós temos que fazer hoje? Temos que ampliar a oferta da educação infantil, o déficit é 4.000 vagas. Nós temos que recuperar a infraestrutura escolar. Vamos implantar o projeto de Educação 4.0 com computadores e internet para os alunos. Vamos investir na alfabetização na idade certa, não é alfabetizar no 4º, no 5º, no 6º ano, mas no 1º ano. Vamos também criar uma escola, né, de formação permanente do professor, investir nos nossos professores. Vamos implantar o projeto TIA, Turno Inverso dos Alunos, o contraturno, mais educação, né, que nós vamos aqui reeditar. E vamos também garantir a entrega do uniforme do material escolar de qualidade para os nossos estudantes. Nós queremos que a educação de Canoas seja a primeira da região metropolitana. E, para isso, é preciso investir, discutir com a comunidade escolar, investir com os professores. Eu tenho muito orgulho de ter feito plano de carreira e o salário hoje inicial ser R$ 4.906,66, o segundo piso do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, candidato. Candidato Camilo, 2 minutos. Se tomarmos o orçamento de 2018 da educação em Canoas, dividirmos por 12 e pelo número de alunos matriculados na rede, a gente vai chegar ao valor de R$ 760 por aluno. Naquele mesmo ano, uma das principais escolas privadas aqui da cidade tinha uma mensalidade de R$ 736. A gente não paga mal o professor se comparado com a iniciativa privada. A gente tem visto governos, ao longo dos anos, colocando cada vez mais dinheiro e a gente não tem visto resultado nos índices educacionais. Na Prova Brasil, de matemática e língua portuguesa, os índices de Canoas são pífios. Conseguem estar abaixo, inclusive, da rede estadual, que tem salário defasado e tem todos os problemas que a gente conhece. A gente precisa mudar o modelo de oferta de matrículas, precisamos mudar o modelo de premiação das escolas. As escolas devem ser premiadas por atrair alunos. As escolas devem ser objeto de desejo das famílias. E a gente tem um modelo que faz exatamente o contrário. As escolas nossas são todas iguais, não tem diferenciação alguma. Isto faz que, tanto faz para uma família colocar na escola A ou na escola B. O critério de escolha das escolas municipais acaba sendo apenas distância. Isso demonstra claramente que a gente tem um problema muito sério nelas. A gente propõe objetivamente no nosso plano, né, experimentar um modelo, né, de concessão para organizações sociais da gestão das escolas e dar mais autonomia para as escolas, fazendo com que elas sejam financiadas de acordo com a captação de alunos, como é na iniciativa privada. Escola que mais atrai alunos é aquela que recebe, né, maior aporte financeiro. Isto vai fazer com que a escola seja mais atrativa para as famílias e, por consequência, vai gerar uma melhora no seu processo educacional. Candidato Nelsinho, 2 minutos. No meu curso de economia, eu tinha um professor que dizia o seguinte: se o que vale é a aparência e não a essência, para que serve a ciência? Eu falo isso porque os índices de desenvolvimento da educação básica aqui em nossa cidade, eles são péssimos. Desde 2007, Canoas não consegue atingir a meta do IDEB nos anos finais da nossa rede municipal de educação. Desde 2014 não consegue atingir as metas nas séries iniciais. Então, muito mais que a aparência, nós precisamos ver a essência. E aí, quando a gente fala que vamos introduzir tecnologia nas nossas escolas, com os nossos alunos e nossos professores, não basta levar um computador para a sala de aula e nem entregar um outro para um professor. Nós temos que saber que isso precisa ser uma política constante, porque aquele equipamento envelhece. Os computadores nas nossas escolas são todos inoperantes, são ultrapassados. Por isso que agora, nesse momento da pandemia,
50% das nossas crianças não conseguiram acompanhar os estudos porque não têm acesso à internet, não têm acesso como objetivo, né, e trabalhe fortemente, sob pena de ficar cuidando das vai nos manter, né, sem atingir os índices de excelência na educação das nossas escolas. Nós não podemos aceitar que mais quase 15% das nossas crianças chegam ao final do ciclo reprovadas porque não aprenderam na sala de aula. É preciso que haja de fato um processo. Muito obrigada. Muito obrigado. Capitão Nascimento, 2 minutos para a sua resposta. A educação é a chave de tudo, todos nós sabemos que uma boa educação diminui os índices de violência, diminui os gastos com saúde e outras coisas mais. Então, a educação é a base de toda a sociedade. Só que, infelizmente, no nosso país tem sido tratado com muito descaso. E não é de hoje, não. Tá? Isso aí já vem de vários anos, em que, principalmente, aquele mais importante em todo o processo, que é o professor, tem sido desvalorizado, desmotivado, tá, a exercer essa nobre profissão, que eu digo que é a profissão das profissões, né, que todos nós tivemos um professor. Então, a educação começa na valorização do professor, incentivo à sua qualificação, educação continuada para o professor. Ele precisa estar motivado na sala de aula. Precisamos resgatar a autoridade do professor, preparando o melhor, valorizando essa nobre atividade. Outra coisa também muito importante na área de educação, que está inclusive no nosso programa de governo, é a adesão ao projeto Escola Cívico-Militar, porque temos certeza que traremos para o nosso município um ensino de qualidade, valorizando sempre o mérito. Isso é muito importante em uma sociedade que quer se desenvolver. Valorizar o mérito das pessoas, valorizar o mérito do professor, o mérito do aluno. Só desta forma a gente vai ter resultados futuros. E na área de empreendedorismo também criar um programa incentivador do empreendedorismo nas nossas escolas. Muito obrigada, candidato. Próximo tema, saúde. O atendimento à população na área de saúde, agravada pelo contexto da pandemia, exige do poder público maior atenção e investimentos para suprir a demanda reprimida. Pacientes aguardam atendimento por especialistas e cirurgias não são realizadas, principalmente no Gracinha. Qual a sua proposta para melhorar a saúde na cidade de Canoas e colocar o município como referência na região? Candidato Camilo, 2 minutos. Quando alguém é diretor de uma clínica privada, quando ele percebe que a sua clínica tem bastante demanda, ele fica feliz. Quando alguém é diretor de um equipamento público de saúde e ele vê que o equipamento está sendo muito demandado, ele fica triste. E isso ilustra a diferença que existe entre aquilo que é público e é privado. Então, respondendo o que deve ser feito é mudar exatamente os incentivos pelas quais operam os equipamentos públicos. Isso significa que a gente precisa fazer com que eles concorram entre si, que eles tenham remuneração variável de acordo com os atendimentos e que sejam premiados por atender pessoas e não punidos por atender pessoas. Hoje tu vai numa UBS, na primeira oportunidade eles te dizem, não, vai para a UPA, da UPA te mandam para o hospital. Se fosse um equipamento que fosse remunerado por atender, eles naturalmente vão tentar resolver o problema antes de qualquer coisa. Por isso o nosso plano deixa muito claro que nós queremos conceder os equipamentos de saúde, incluindo as UBSs, a organizações sociais, que são entidades privadas,
organizações, inclusive, diferentes entre si, para que possam concorrer, permitir que o cidadão possa escolher a UBS que bem entender e estabelecer contratos com quem quiser atender pacientes, seja cirurgias, atendimentos especializados, via iniciativa privada. Isto faz com que a organização do município, da prefeitura, fique basicamente numa estrutura de fiscalização de como os recursos são devidamente alocados e como as pessoas são atendidas. Mas a ideia básica é fazer com que a iniciativa privada trabalhe neste segmento com o devido financiamento público. Muito obrigada, candidato. Candidato Nelsinho, 2 minutos. Bom, rapidamente, primeiro eu quero registrar aqui que eu vou acabar com a terceirização na saúde aqui na cidade de Canoas, nos nossos hospitais. As empresas que assinaram contratos com a prefeitura colocaram a nossa cidade nas páginas policiais por desvio de dinheiro da área da saúde. Então, eu vou acabar com essas terceirizações nos nossos hospitais. Vou fortalecer a Fundação Municipal de Saúde, que foi criada exatamente para isso, para administrar a nossa rede municipal da saúde, inclusive os hospitais. Bem, eu penso que nós temos uma estrutura adequada, uma infraestrutura adequada dos nossos hospitais, com exceção do bairro Niterói, que disseram que tinha uma UPA, hoje nem posto de saúde tem. Quero dizer aqui para a população de Niterói que eu vou construir uma UPA de verdade lá no bairro Niterói, igual que tem no Guajuviras, igual que tem na Rio Branco, uma UPA, 24 horas lá no bairro Niterói. E vou qualificar a fila de espera por exames e cirurgias. Vou contratar os nossos profissionais, os nossos laboratórios aqui na nossa cidade e também os profissionais da área de saúde, médicos e especialistas, para os mutirões de exames e cirurgias, para zerar essa fila macabra que tem aqui na cidade, de pessoas que sofrem anos para fazer uma cirurgia de vesícula, pessoas que ficam cegas porque não conseguem fazer uma cirurgia de catarata. E quero dizer também que nós vamos ampliar as equipes de saúde da família. Vamos investir na prevenção da saúde e contratando equipes para fazer as visitas, médicos, enfermeiros, técnicos, para cuidar da saúde e não só da doença. Muito obrigada, candidato. Capitão Nascimento, 2 minutos para a sua resposta. É lógico que é muito importante na saúde a prevenção. Então, vamos criar programas de prevenção e intensificar os já existentes. Mas saliento mais uma vez aqui que gastaríamos menos com saúde se tivéssemos mais educação. Mas, infelizmente, não é assim. Existe uma demanda reprimida muito grande de consultas médicas aqui em Canoas. Então, nós pretendemos, sim, de imediato, resolver esse problema através da adoção da agenda ociosa da rede privada de médicos. Sabemos que nem os médicos não ocupam toda a sua agenda diária de atendimento. Então, vamos incluir, através de convênios com a iniciativa privada, né, o cidadão que necessite de atendimento da saúde pública, vamos incluir na agenda desses médicos da iniciativa privada. Bem como a inclusão também na agenda de laboratórios para exames de laboratório, exames de alta complexidade, exames de imagem. Vamos acabar, principalmente, o que eu quero deixar bem claro, é que, acabando com os gargalos que escorrem o dinheiro público, sobra dinheiro, sim, para investir na saúde e em outros setores do município. Tá? Então, nós vamos também instalar UPAs em todos os quadrantes aqui do nosso município. Hoje sabemos que temos apenas 2, então vamos instalar, sim, UPAs suficientes para atender as demandas daquela população que, em via de regra, é a mais carente. Procura o serviço público de saúde aquelas pessoas que mais precisam. E essas pessoas precisam ser bem tratadas por profissionais qualificados e comprometidos com o atendimento eficiente. Muito obrigada, candidato. Candidato Jairo Jorge, 2 minutos. Veja, em 2009, quando eu assumi a prefeitura, ao invés de atirar pedras no prefeito Marcos Ronchetti, eu fiz o que eu fui eleito para fazer:
que era trabalhar pela saúde. Nós quadruplicamos os recursos. Em 2008, foram investidos em torno de 91 milhões na saúde. No meu último ano, foram 435 milhões, 4 vezes mais. Com isso, nós construímos 5 UPAs, a cidade no Rio Grande do Sul com mais UPAs. A UPA do idoso, a primeira do Brasil, 2 UPAs 16 horas, que é o modelo canoense, pago pela prefeitura, sem recursos federais, e o modelo da União, a UPA 24 horas, que, aliás, a própria legislação do Ministério da Saúde diz que nós só podemos ter 2 UPAs 24 horas. Né? Se fizer mais uma, tem que fechar outra. É a legislação federal que é importante ser conhecida. Também procurei aumentar, né, a atenção básica. Tinha apenas 11 equipes de saúde da família e ampliamos para 63. Veja, criamos, na minha gestão, a Fundação Municipal de Saúde, cuja sua função está lá, a atenção básica, ampliando para 70% a atenção. Foram 770 funcionários contratados. Não só isso, mas também a implantação de 5 farmácias distritais muito importantes para a saúde. É preciso fazer mais. O que fazer agora? Vamos reabrir a UPA do idoso, que foi fechado. Vamos reabrir as 2 UPAs da Caçapava, na Matias, e a UPA 16 horas, lá em Niterói. Vamos reabrir as 2 UPAs. Vamos garantir medicamento nas 5 farmácias distritais e na farmácia central. Vamos retomar o projeto Saúde em Casa, que foi extinto, lá em início de 2018. Vamos retomar esse projeto, que entregava medicamentos para idosos e acamados. Vamos fortalecer os nossos 3 hospitais. O Hospital Nossa Senhora das Graças, que está, né, em iminência de fechar em 30 dias a sua emergência, tem que ser fortalecido, assim como o HU e o pronto-socorro. E vamos fazer um mutirão de cirurgias, exames e procedimentos. Ou seja, a saúde será a minha prioridade número 1, se for a vontade de Deus e os canoenses, eu for eleito prefeito de todos nós. Muito obrigada, candidato. Último tema desta noite, segurança pública. Apesar da melhoria significativa nos indicadores de segurança pública do município, a sensação de segurança, particularmente na periferia da cidade, não se alterou, chegando a população a questionar a validade e veracidade dos indicadores divulgados. Qual a sua proposta para resolver este problema? Como enxerga a parceria do município com o Concepro Canoas e em que essa parceria poderá colaborar para a solução do problema? Candidato Nelsinho, 2 minutos para a sua resposta. Bem, senhoras e senhores, esse é um tema sensível. De fato, a premissa aqui é verdadeira. Houve uma significativa redução dos indicadores de violência na nossa cidade. Agora, na periferia, não é só uma sensação de insegurança. Na periferia da nossa cidade, eu estou falando aqui porque já morei nas vilas, nós temos a realidade das facções. E aqui, todos que conhecem um pouco a periferia da cidade sabem que tem a facção de um lado da cidade e tem a facção do outro lado da cidade. E que essas facções invadem casas. Essas facções tiram famílias de dentro dos apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Que essas facções recrutam a juventude na periferia. Então, o grande desafio é nós, em conjunto, a sociedade em conjunto, construir respostas e ações para que efetivamente a gente possa ter uma cidade livre e não só com sensação, mas efetivamente segura. É preciso que haja esse movimento, eu quero liderar esse movimento, com todas as organizações, as entidades aqui na nossa cidade, não só as de segurança pública, para que a gente possa fazer essa disputa com o tráfico de drogas aqui em Canoas. Aqui a polícia enxuga gelo. Ela prende num dia e prende muito, e prende constante, e no outro dia está o mesmo sistema, a mesma boca, o mesmo trabalho candidato. Na cidade. Então, obrigada. Candidato Capitão Nascimento, 2 minutos para a sua resposta. Infelizmente, nós vivemos no país paraíso para bandido. Bandido aqui é defendido, inclusive por organizações,
Os direitos humanos aqui, ele protege o bandido, ele não protege a vítima. É incrível isso. Eu acredito que seja o único país no mundo que defende o bandido com todo vigor, né? As nossas leis beneficiam o bandido. A questão da violência é algo que não vai ser tão fácil assim de se eliminar. Nós sabemos que a violência existe em todos os países, inclusive nos mais desenvolvidos, mas não a nível de Brasil, em que as leis incentivam o crime. Isso precisa ser revisto. Não vai adiantar nós aqui no município tomarmos medidas para resolver o problema que nós não vamos resolver. Violência vai acabar com medidas a nível federal na elaboração de leis rigorosas e que põe o bandido na cadeia. Que não libere o bandido em segunda instância. Tá? Condenado em primeira instância já tem que ir direto para o xadrez, espera julgamento de recurso, preso. E nós aqui, dentro das nossas possibilidades, vamos auxiliar sim a Polícia Civil e a Brigada Militar com inteligência, tecnologia e logística, porque é isso que eu entendo que o município deve participar. É lógico que chamando também a sociedade, todas as entidades que queiram participar do processo, porque o processo não deve ser resolvido e combatido apenas pelo poder público. Eu acho que a sociedade em geral, iniciativa privada, poder público, todos os setores da sociedade têm que se mobilizar no sentido de minimizar os impactos sofridos de uma legislação deficiente. Muito obrigada, candidato. Candidato Jairo Jorge, 2 minutos. Eu recordo quando assumi a prefeitura, lá em 2009, que Guaxiviras era conhecido como a Bagdá do Rio Grande do Sul, né, em razão dos homicídios. E o nosso esforço com o território de paz foi exatamente pacificar o território, enfrentar o crime organizado com inteligência, com tecnologia, com a integração policial e com projetos sociais e projetos de inclusão. Veja, quando eu assumi não tinha nenhuma câmera na cidade, nós implantamos 186. Ao mesmo tempo, implantamos um dos mais modernos centros, né, de operação e controle, de monitoramento, que permitiu ter essa inteligência sobre a cidade. Também, durante o meu período de 8 anos, foram 61 veículos repassados para as forças de segurança. 36 civil usando as parcerias que com o CEPRO, reais ao mês na minha gestão. Então, essa urgência da segurança, ela está colocada hoje. É claro que houve uma redução, mas essa é uma redução que se dá nacionalmente, que se dá estadualmente. Inclusive, o nosso indicador aqui está abaixo da média da região metropolitana. Quando eu era prefeito, aqui era 10%, ou seja, a média da região metropolitana era 10 vezes maior do que a realidade de Canoas. E hoje nós estamos abaixo da média da região metropolitana. Então, temos que fazer mais. O quê? Policiamento comunitário inteligente, ou seja, alarme, tecnologia, para exatamente o cidadão auxiliar nesse combate. Vamos também ampliar as câmeras e garantir que todos estejam funcionando. Vamos apoiar a Brigada Militar e a Polícia Civil. Vamos fazer projetos sociais, principalmente para combater a evasão e garantir que os jovens possam ser incorporados através de a Casa da Juventude, cursos profissionalizantes, porque é com inclusão, é com integração e é com tecnologia que a gente enfrenta o crime organizado. Muito obrigada, candidato. Candidato Camilo, 2 minutos para a resposta. Se tem uma área que deve ser considerada prioridade número 1, é justamente a segurança. Os estados foram criados basicamente para proteger as pessoas contra os seus agressores. O Estado é aquele que detém o monopólio do uso da força contra aqueles que agridem terceiros ou que rompem contratos. Então, a gente vai ter um olhar especial para a segurança e, para isso, a gente precisa olhar como é que está a estrutura de hoje. Hoje nós temos a Guarda Municipal e temos os agentes de trânsito, que são também figuras importantes que também ajudam na questão da segurança. Porém, essas duas forças hoje, elas operam de forma desintegrada. Elas chegam a ter, inclusive, frequências de rádio diferentes, o que não tem o mínimo sentido. Uma das forças está vinculada ao trânsito e a outra força está vinculada à área da segurança.
Então, a gente propõe uma integração, que não necessariamente é a unificação das carreiras, são coisas diferentes, mas elas têm que operar de forma integrada. A gente propõe ações de mais inteligência, fazendo parcerias com associações e empresas privadas, de modo a integrar todo o sistema de monitoramento, de alarmes, fazendo uso intensivo, né, de tecnologia, e, claro, uma integração com os órgãos de segurança em nível estadual. Afinal de contas, a principal força de segurança é a Brigada Militar e a Polícia Civil. É isso aí. Muito obrigada, candidato. Agora, cada candidato terá direito a 2 minutos para fazer as suas considerações finais, seguindo a mesma ordem do sorteio realizado. Candidato Capitão Nascimento, por gentileza, 2 minutos para suas considerações. Brava gente canoense, vivemos momentos difíceis. É lógico que esses momentos difíceis já existiam antes da pandemia e vieram a agravar-se com essa pandemia. Então, o que eu proponho em uma possível eleição, se vocês me derem a honra de ser prefeito de Canoas, é fazer um governo muito sério, muito disciplinado. Quero trazer a minha experiência militar para a administração pública de Canoas. Muito rigor no controle, nos gastos públicos. Vou defender com unhas e dentes o interesse do meu povo, porque é isso que nós militares temos no nosso sangue. Patriotismo. E patriotismo é o que falta para o gestor público, que pensa só no interesse pessoal ou de grupos que o rodeiam. Nós, militares, não pensamos assim. Nós pensamos no nosso povo, na nossa pátria, na nossa terra. O maior orgulho que temos, o que nos honra e nos mantém sempre firmes no cumprimento do dever, é realmente esse sentimento de dever cumprido. O que mais vale para nós é a honra, a determinação, o respeito às pessoas. E é isso que eu quero trazer para a administração pública de Canoas. Vocês podem ter certeza que vocês terão na prefeitura um homem honrado, um homem disciplinado e comprometido com o teu interesse, em resolver os teus problemas, tirar você da fila de espera de um atendimento médico, ser preciso, ser fiscalizador, vou administrar nas ruas. Se você quiser se esconder do prefeito Nascimento, vá ao gabinete dele. Você não vai me encontrar no gabinete, porque eu vou estar ao seu lado. Muito obrigada, candidato Capitão Nascimento. Candidato Jairo Jorge, 2 minutos para a sua manifestação. Se for a vontade de Deus e a vontade dos canoenses e eu for eleito, o povo da nossa cidade pode ter certeza que a minha prioridade número 1 será a saúde, reorganizar a saúde. Mas também, junto com isso, o segundo passo, a retomada da nossa economia, geração de empregos, a capacidade de nós sermos a primeira cidade do Rio Grande do Sul a sair da crise. Eu acredito que isso se faz junto. Eu não penso da campanha do eu, mas a campanha do nós. Uma administração coletiva. Foi assim que eu governei durante 8 anos. Pois vou retomar, sim, o Prefeitura na Rua. Realizamos 300 edições. Das 9 ao meio-dia, ouvindo a crítica do cidadão, da cidadã, todos os sábados. Vou retomar também o Prefeito na Estação, meu segundo governo, durante 100 quintas-feiras, das 6 da manhã às 8h30, ouvindo o cidadão a crítica. Ouvindo com os ouvidos, mas também com o coração, porque isso significa solução para os problemas, e não apenas discurso. Mas também realizar as audiências públicas. Durante a minha gestão foram mais de 3.300 audiências, onde o cidadão trouxe a sua reivindicação. Vou retomar essa proposta. Vamos fazer o Congresso da Cidade para pensar o desenvolvimento 2021-2030. Vamos retomar o Conselho da Cidade e deixo já o convite para as forças vivas da nossa cidade, o Fórum, a SICS, para participar desse grande debate do futuro e do presente. Mas também tem uma ideia nova, que é o prefeito presente. Toda sexta-feira estarei num bairro, estarei ouvindo lá as críticas do cidadão, vendo os problemas, mas também visitando todas as repartições. Nós precisamos não de um prefeito ausente, nós precisamos de um prefeito presente.
Nós precisamos de união, de liderança, para que a nossa cidade possa retomar o desenvolvimento e para que, amigos e amigas, a nossa querida Canoas possa voar novamente. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato Jairo Jorge. Candidato Camilo, 2 minutos para suas considerações. São 9 candidaturas e 8 delas propõem sempre mais, mais e mais. Nós somos a candidatura do menos. Menos impostos, menos burocracia, menos regulação, menos toma lá da cá. A gente entende que quanto menos ficar na mão da prefeitura, mais estará na mão das pessoas. A gente entende que, para que as pessoas possam ser felizes, elas que devem escolher o equipamento de saúde que vão utilizar, a escola que vão matricular os seus filhos, onde vão abrir ou não os seus negócios, qual é o transporte coletivo que vai ser utilizado. A gente quer fazer que devolva o poder às pessoas e não concentre o poder na prefeitura, partindo da premissa que qualquer um de nós aqui é capaz de fazer a escolha por ti. Então, a nossa lógica vai no sentido exatamente contrário. E o Novo tem demonstrado isso ao longo dos seus mandatos e das suas gestões. E este foi o modelo que fez com que o mundo desenvolvido andasse para frente. Países que hoje são exemplos são justamente aqueles onde as pessoas gozam de muito mais liberdade para fazer as suas opções. Aqui a gente, infelizmente, trabalha muito em cima de um modelo onde o desfavorecido, o mais pobre, acaba se resignando com os serviços públicos que recebe e ainda são obrigados a agradecer ao gestor público por aquilo que recebem. E a gente quer inverter essa ordem, a gente quer que as pessoas sejam mais ricas e para isso o dinheiro tem que ficar no bolso delas. Não faz sentido a gente trabalhar o ano inteiro e 4 meses de trabalho entregar para a prefeitura. Claro, nós na administração não vamos resolver isso sozinhos, a gente tem um escopo de tamanho de máquina muito pequeno, mas a gente vai fazer o possível para entregar exatamente isso para que tu possas decidir o melhor para a tua vida. Muito obrigado. Candidato Nelsinho, 2 minutos para suas considerações finais. Queridas amigas e queridos amigos canoenses, se tu me honrares com teu voto no dia 15 de novembro, saiba que minha primeira tarefa será organizar o processo de vacinação contra a Covid. É urgente para que a gente a ter as escolas deixar aqui meu profundo agradecimento, porque debates como esse é possível, né, que as pessoas que estão nos acompanhando tenham uma real compreensão do que significa a candidatura de cada um. Muito e de cada uma. obrigada, candidato. Obrigada. Agradecemos aos presentes e a todos que nos acompanharam pela transmissão online. Um agradecimento especial aos candidatos e às entidades apoiadoras do nosso evento. Informamos que terá continuidade amanhã, às 19 horas, nos mesmos canais. Antes de encerrarmos o evento,
é com um imenso pesar que comunicamos o falecimento do jornalista e escritor Tonito Canabarro Trois, referência da cultura canoense. A SICS manifesta sua solidariedade à família, lamentando essa inestimável perda. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Tenham todos uma excelente noite.